tem de ganhar. Tem TV, geladeira, fogão e muito mais. Seu fim de ano ainda mais feliz, só no Popular. Levando economia para sua casa. Rua Barão do Rio Branco, 123, Centro, Garanhuns. Venha aproveitar as ofertas incríveis do melhor Natal do Brasil no Atacadão. Arroz parboilizado, que é arroz tipo 1, pacote 1 kg, R$ 2,89. Ave natalina Plesser Aurora congelado, quilo na peça, R$ 17,99. Farofa de mandioca ioki temperada, pacote 500 gramas, R$ 4,99. Ofertas incríveis do melhor Natal do Brasil. Compre e comprove. Atacadão Garanhuns, na BR 423, quilômetro 94. Após o posto da Polícia Rodoviária Federal. Atacadão, lugar de comprar barato. Já é Natal na Deon, a farmácia do ano. Estamos com super ofertas neste mês de dezembro. Aliás, aqui na Deon, todo dia tem o melhor para a sua saúde e a beleza. Na Deon, tem a maior variedade de medicamentos dos melhores laboratórios, perfumaria, fraldas e muito mais, com preços justos e procedência garantida. Neste final de ano, agradecemos aos clientes, colaboradores e parceiros. Desejamos a todos um Feliz Natal e próspero 2022. Rede de Farmácias Deon, o caminho da saúde. Deputado Heriberto Medeiros, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Amigas e amigos, o Natal representa um momento de fé, de amor, de muita esperança para todos nós, de celebrar a vida e o nascimento. Que o espírito natalino traga cada vez mais harmonia e bênção a você e toda a sua família. Feliz Natal. 2022 de muita paz. O final de ano está chegando e na Barra Nova Atacadão tem promoções especiais para você aproveitar e economizar na sua feira. E para você que deseja revender nossos produtos, trabalhamos também com preço especial de revenda. Não perca tempo e vá conferir agora. Parcelamos suas compras em até 2 vezes no cartão de crédito e temos a entrega mais rápida da cidade. Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, Centro Saloá. Vem pra cá economizar. Vem! Parabólica é coisa do passado, Zé. É mesmo? Se é. Com a Sky Pré-Pago Conforto, você compra o equipamento e ainda vem com 3 anos de programação grátis e qualidade HD. Então me atualiza aí. É isso mesmo. Você não tem mensalidade. E como eu faço pra ter Sky? É só ligar lá, 3762-5721. E na dúvida, vai de Sky. Eu já tô ligando. E você aí escutando, liga também e vem pra Sky. Consulte condições comerciais no site Sky. Estes são os ganhadores do Mandacaru da Sorte que ganharam R$500 no Giro da Sorte desse último domingo. José Hildo Inácio da Silva de Garanhuns, Pernambuco. Joselma da Silva Azevedo de Lagedo, Pernambuco. José Hildo de Lima de Saloá, Pernambuco. Edson Duarte de Porção, Pernambuco. Napo de Itaíba, Pernambuco. Maria de Lourdes M. Guimarães de Pesqueira, Pernambuco. Milanice Neves da Silva de Buíque, Pernambuco. Whitson da S. Carneiro de Tupanatinga, Pernambuco. Ed Carlos Bento Padilha de Buíque, Pernambuco. E José Maria de Lima de Porção, Pernambuco. Continue comprando o seu Mandacaru da Sorte. Boa sorte! Mandacaru da Sorte. CYD 252 108,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Matheus Fernandes. 3 FM na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. E comigo, de segunda a sexta, ele, meu bacharel em Direito, meu analista político, está sempre aqui comigo. Eu gosto desse boné dele, ainda vou dar um jeito. De segunda a sexta, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde, nossos queridos ouvintes. Olha, confesso que já estava com saudade desses seus comentários de moda. Eu fiz uma reclamação formal a Tony Duran aqui, que está nos acompanhando hoje. Aproveito para cumprimentar ele aqui. Mas eu já estava com saudade, viu? Você nunca mais tinha comentado. Eu fui estar com raiva de mim, Matheus. Não, jamais. Olha, só lembrando... Sabe quem gosta dos comentários de moda?
Nosso secretário de saúde, doutor Paulo Mendonça, sempre fala aqui pra gente, que encontrei ele em duas oportunidades da semana, ele disse, rapaz, tá faltando comentário de moda. O Luquinha anda na moda. Tá bom, obrigado, viu? Mas só relembrar aqui para o nosso ouvinte que o Quarto Poder é uma multiplataforma, tá? Então a gente vai estar em todas as plataformas de podcast aí, Spotify, Deezer, Amazon Music, o Matheus fez questão de nos colocar em todas e em todas as redes sociais. E lembrar também aqui, o Tom está mostrando que o aplicativo da Rádio Marano já está habilitado, tá? Com imagem, então você pode acompanhar em tempo real aí, já pode ver nossa entrevistada de hoje, que eu não vou revelar, obviamente, para não dar spoiler. Quem quiser faz como, Matheus? www.maranafm.com.br e vamos começar a sessão de abraços, tá? E eu tava falando nele hoje, Superman, nosso Clark Kent, tá acompanhando aqui, mandar um abraço para ele que é o diretor-geral da Codean, Caio Albino, mandar um abraço aqui, e já desejando as festas, né? Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todo o pessoal da Codean, a Nelly, enfim, todo o pessoal que trabalha com o Caio lá, são gente boníssima. Lucas, hoje a gente tem uma entrevista especial, né? Uma pessoa que a gente já brigou muito pela agenda dela, a gente sabe que ela fica nesse trânsito Recife, Garanhuns, Recife, e o pai dela também é uma das pessoas que a gente tem o maior prazer de trazer aqui sempre, é o nosso professor, é um guia mestre da gente aqui, e ela herdou, né, no sangue a política tanto institucional, que ela teve de morrer quando o pai dela estava disputando, ou estava envolvido em campanhas institucionais, como também a política normal, a política eleitoreira normal, política regional da nossa... E ele disputou, meu amigo, numa seara que é um dos lugares mais quentes da política do nosso estado, que é Lajedo, né? A gente já falou disso aqui em outras oportunidades, e ela é a menina prodígio dele, né? Ela está encantando a todos, onde passa a gente sabe que a retórica dela é muito afiada também, herdou do pai também, e o carisma acredito que seja talvez o da mãe, mas ela vai estar aqui conosco, eu não vou revelar, porque como é que faz para descobrir quem está aqui hoje, Lucas? Olha, para descobrir quem vai estar aqui hoje, ela já está aqui no estúdio, na verdade, tá? Então você vai só verificar lá no Instagram, quem quiser olhar pelo aplicativo, né, Tony, já pode olhar também, mas você vai lá no Instagram, @QP, Quarto Poder, a gente já está com o card lá publicado nos stories, é só acompanhar. No mais é isso, né, Matheus? A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, 12h04. Quarto Poder. Em União dos Palmares, Alagoas, mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Momento CAP. A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco está enfrentando a violência contra a mulher de forma enérgica. Criamos uma rede que oferece gratuitamente apoio psicológico e jurídico para a mulher advogada vítima de agressão, além de conceder hospedagem, caso haja necessidade da colega se retirar de sua residência. Agora, estamos ampliando a nossa rede, oferecendo apoio às advogadas e aos advogados vítimas de crimes raciais e de gênero. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado, presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Ouça agora a mensagem do ex-prefeito Isaías Regis. Neste momento de confraternização, pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero desejar a todos os garanhuenses e às pessoas do Agreste Meridional um Feliz Natal. Um Feliz Natal desejado com carinho, com amor a todos vocês. Um abraço a todos e que nós sejamos felizes. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder.
Matheus Fernandes. Todos vocês estamos de volta na 102.3 FM, na Rádio Marano, e sem mais delongas, a gente vai tratar do tempo e da temperatura. Nessa terça-feira, dia 21 de dezembro, a Larissa Lago aponta que tem tempo chuvoso persistente no Nordeste. Vamos ouvir. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, chove em vários momentos, desde o litoral do Rio Grande do Norte até o litoral do Pernambuco. Na Bahia, a previsão é de sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora, ainda com volumes altos. No Maranhão e Piauí, a previsão é de chuva à tarde com risco de trovoadas. Nas demais áreas do Nordeste, a estimativa é de sol e chuva rápida. A temperatura pode ficar entre 18 e 33 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 30% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura. Matheus Fernandes. Sônia Duran, por favor, tempo e temperatura no Alto do Magano. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 29,7 graus. Rapaz, é o carnaval, viu? Não é o Natal, não. A gente pulou o carnaval, ou pulou o Natal, já estamos no carnaval. Rapaz, não, eu trouxe um saco de sol, não. Olha, o professor Écio Costa hoje traz para nós uma pauta interessante, pelo menos eu que gosto do desenvolvimento regional. 8 cidades brasileiras ainda concentram 25% do PIB brasileiro. O professor traz com mais detalhes. Vamos ouvir. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre a composição do PIB municipal, que, segundo dados apresentados pelo IBGE, apresentou avanços na distribuição da riqueza e produção no Brasil. 8 cidades brasileiras, de todo jeito, ainda concentram 25% do PIB brasileiro. Mas esse número já foi maior, já foi de 28%. E o IBGE atualizou os dados do PIB dos municípios para o ano 2019, mostrando uma evolução da distribuição da produção e riqueza, e mostrando também que pouco mais de um terço, ou seja, 36,2% do PIB, estava em 25 cidades brasileiras. Ele está concentrado nas cidades de São Paulo, com 10,3%, Rio de Janeiro, com 4,8%, Brasília, com 3,7%, Belo Horizonte, com 1,3%, Curitiba, com 1,3%, Manaus, Porto Alegre e Osasco, com 1,1% cada uma. As capitais respondem por 31,4% do PIB total. E Salvador vem primeiro do Nordeste, com 0,9%, seguido por Fortaleza e depois por Recife. Apesar disso, os dados mostram uma evolução na distribuição do PIB entre os municípios e regiões. Enquanto a região Sudeste teve uma queda de 4,4% entre 2002 e 2019, as demais regiões cresceram sua relevância em 1% nas regiões Norte e Sul, 1,1% na Nordeste e 1,3% na Centro-Oeste. Chama muita atenção, inclusive, a região Centro-Oeste, com esse crescimento de 1,3%, devido à pujança do agronegócio por lá. Nessa análise regional, também chama atenção que Rio de Janeiro vem perdendo relevância na indústria de transformação, enquanto São Paulo também tem perdido espaço no setor de serviços, principalmente financeiros. São Paulo tem 10% do PIB, como eu mencionei, mas já foi de quase 3% a sua participação no PIB nacional. As demais regiões têm demonstrado um crescimento que substitui a redução e descentralização da região Sudeste para esses outros estados mais distantes. O custo logístico e a necessidade de tornar o acesso aos produtos e serviços mais próximos ou então naquela questão do just in time tem colaborado muito para isso. As 10 maiores concentrações urbanas brasileiras hoje compõem cerca de 42,8% do PIB. E você tem aí São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Salvador, Recife e Fortaleza. Apesar disso, a participação do PIB nas capitais vem diminuindo. O desenvolvimento regional ele é importante para diminuir os impactos sociais que a concentração econômica traz em algumas regiões.
A falta de oportunidades sempre levou as pessoas a se deslocarem para a região sudeste, atrás de oportunidades. Aos poucos, essa realidade tem mudado, mas ainda há um longo caminho pela frente. Políticas de desenvolvimento regional, como aquelas desenvolvidas pela Sudene aqui no Nordeste, Sudã lá na Amazônia, na região Norte, e os créditos disponibilizados pelos fundos constitucionais para o desenvolvimento regional, que são utilizados no Banco do Nordeste, por exemplo, colaboram bastante para a diminuição dessas disparidades e devem continuar sendo fomentados. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Matheus Fernandes. Pois é, meus amigos, ainda falta muito para a gente fazer a distribuição de renda igualitária nesse país, ou pelo menos desenvolver as capacidades regionais, né? Mas, de fato, isso depende muito do poder público saber, né, direcionar algumas coisas que, às vezes, são entraves, né? Política pública ela é feita, geralmente, para estimular a economia. E, por exemplo, no nosso caso, a gente sempre trata muito do turismo, né, Lucas? São algumas coisas que a gente cobra muito, e eu comentava em off com alguns políticos que, onde está Rodrigo Novaes? Secretário de Turismo, vem a Garanhuns, meu amigo, magia do Natal. Olha, Matheus, e normalmente a gente sempre conversa isso nos bastidores, o Estado só tem duas opções, ou ele ajuda, meu amigo, ou ele atrapalha de verdade. Normalmente, quanto menos o Estado se mete, mais ajuda, né? Então, a gente sabe que políticas públicas elas têm que ser feitas para potencializar parceiro, né? Exatamente, fazer parceria com o setor privado, criar condições para que o setor privado possa explorar melhor. E a gente sabe que não acontece em Pernambuco e no Brasil de forma geral. Exatamente. Olha, agora uma pessoa que se engaja politicamente está aqui conosco hoje e a gente vai bater um papo sobre ativismo político na juventude. Ela que é, inclusive, fazendo uma retórica diferente aqui, ela que é muito ativa dentro desse campo, se envolve, até quando ela não quer, quando você que ela já está envolvida com cargo em diretoria e tudo mais, dando o pitaco dela, e ela tem um olhar clínico, e às vezes não dá umas broncas que a gente bagunça demais nos grupos, mas está aqui conosco hoje Amanda Vitória, ela que é da mesa diretora da UJL, e a gente vai saber mais como é que se trata de política no âmbito estudantil. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Seja muito bem-vindo aos microfones da Rádio Marano do Quarto Poder, aqui que é uma casa cativa que você nos deve há muito tempo essa entrevista, Amanda. Estou devendo há muito tempo. E a gente fica muito feliz. Ela que é estudante de Direito, integra alguns movimentos estudantis na política interna estudantil e também está sempre de olho na política normal, né? Está sempre buscando entender, lê muito e lê bem. Essa semana ela tirou um dia para dar umas dicas sobre os livros que ela já leu, que ela gosta. Enfim, se você quiser saber mais, ela vai contar um pouquinho hoje para nós. Amandinha, para nós é um prazer estar te recebendo aqui. O prazer é todo meu, pessoal. E você é inspiração não só para nós, né, Lucas? Você, além de ser muito jovem, ser muito engajada, mas para muita gente que gostaria de ter um caminho de conhecimento sobre a política. E no âmbito estudantil, eu acho que você domina muito bem. Mas me fala um pouquinho, quem é, como é, Lucas? Quem é Amanda Vitória, né? Uma pergunta quase filosófica, ela que indicou muitos livros de filosofia essa semana. Explica aí para o nosso ouvinte quem é a Amanda. Bom, primeiramente, boa tarde, né, pessoal? Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Marano FM. É um grande prazer estar aqui com vocês, finalmente, né, depois de tanto vocês me cobrarem, eu vim aqui. E, enfim, eu sou uma aficionada por política, adoro política e quem me conhece sabe muito bem disso. Eu não consigo ficar muito tempo longe de qualquer tipo de política que seja política universitária, política institucional, política convencional. E eu sou estudante de Direito na Universidade Federal de Pernambuco, mas sou natural de Garanhuns, nasci e me criei aqui. Passei parte da minha infância na cidade de Lajedo, que inclusive tem uma política muito acalorada, extremamente acalorada, talvez por eu ter passado parte da minha infância lá, eu ter visto parte da trajetória política do meu pai, eu tenha me encantado. Quem é seu pai, Amandinha? Meu pai é Dr. Jorge Wellington Lima de Matos. A ilustre figura de Dr. Jorge Wellington, que eu tenho o prazer de tê-lo como pai. Um beijo, pai, eu sei que ele está ouvindo aqui agora. E, enfim, essa sou eu, basicamente. Eu estou agora liderando a nível nacional o movimento União Juventude e Liberdade, que é um movimento
com viés político liberal na esfera estudantil, e a gente já tem núcleo bem estabelecido em todos os estados do Brasil, todas as unidades federativas. Então, se tem aí algum ouvinte, muito provavelmente sim, de fora de Pernambuco, de fora do Agreste Pernambucano, e você tem interesse em fazer parte da UJL, o nosso Instagram é @UJLiberdade, lá vai ter os links para inscrição no Forms e de todas as nossas outras redes sociais, se vocês quiserem conferir, quiserem estarem dando uma olhada, é isso aí que a gente faz. Perfeitamente. Amandinha, eu vou tomar a liberdade de fazer aqui já a segunda pergunta, na sequência eu deixo espaço para o Matheus, mas tu falou de liberalismo, tá? Para o nosso ouvinte aí, tá chegando desavisado agora, o que é liberalismo? Bem, liberalismo é uma corrente política, uma filosofia política que tem como pauta principal a liberdade. Então, a liberdade que é tida por muitos autores com esse viés como um direito natural, ou seja, um direito inerente à existência humana. No momento que a gente nasce, a gente tem liberdade. Então, a gente parte para a liberdade na esfera política, tanto liberdade social quanto liberdade econômica. Tá, do que se trata a liberdade social? É você simplesmente viver da forma como você acha melhor. E você ter poder sobre o próprio corpo, poder sobre as próprias escolhas, sem que tenha uma figura alheia colocando o dedo na sua cara ou se metendo na sua vida, seja esta outra pessoa dotada de liberdade, ou o Estado, a instituição Estado, né, que a gente vê hoje que em algumas políticas públicas, assim, é uma coisa que eu costumo falar, inclusive, que recentemente teve a polêmica em relação à distribuição de absorventes pelo Estado, e isso gerou uma discussão muito acalorada dentro do meio liberal. E é uma coisa que eu falo, que é política sem realocação de recursos, política pública sem realocação de recursos é populismo. Então, primeiro, a gente precisa saber gerir o dinheiro do contribuinte para poder a gente fazer uma política pública efetiva. E isso é um princípio liberal, um princípio também de liberdade de mercado. Então, liberalismo também é sobre liberdade de mercado, é sobre ter menos interferência do Estado nas relações de mercado, nas relações econômicas. Liberalismo não é antipolítica, né? Às vezes as pessoas confundem, né? Acredito que o liberalismo ele elimine o Estado. Não faz sentido, né? Senão não seria política. Mas eu quero voltar um pouquinho antes, porque ela sabe, e ela já mostrou que domina, e a retórica, meu Deus, parece que tá no sangue. Impecável. Jorge Wellington deve estar vibrando em casa agora. Eu quero saber de onde é que a Amandinha tirou isso de entrar em política. Ela acompanhou o pai dela, como ela já colocou aqui, ela viveu momentos intensos na política, Teve tanto mandato de institucional, vereador, foi presidente, inclusive, da Câmara. da Câmara, líder de governo lá em Lajeado, e a gente quer saber, Amandinha, como é que foi essa, essa fagulha? Eu sei que do seu pai não gostaria nem que você participasse tanto, mas que por preservação mesmo, de saber que é um jogo muito difícil, muito duro. É um meio muito difícil. Para qualquer pessoa, seja feminino ou masculino, independente do gênero ou da identificação que queira, é muito complicado, né? E a política estudantil é um monte de jovem, meu amigo, batendo cabeça, querendo ter opinião, querendo ter voz, e ela tem essa participação muito ativa, né? Então eu vou querer saber, depois dos intervalos, como é que surgiu essa vontade de participar da política. Ela que, inclusive, muitas pessoas sondam ela politicamente para o futuro dela. Rapaz, os caras não estão deixando ela nem terminar a faculdade ainda, o pessoal já quer. Antes da gente ir pro intervalo, o Jorge Wellington disse, estou vibrando aqui, mas discordo dela quanto ao liberalismo absoluto. Infelizmente a gente tem essas discordâncias. Mas eu também gosto muito do Dr. Jorge Wellington, porque ele faz um contraponto muito necessário em muitas coisas. A gente sempre ouve o conselho dele com o coração muito aberto. São 12h20, a gente vai a um rapidíssimo intervalo e na volta ela vai contar para nós de onde surgiu essa sementinha no coração dela de participar das políticas, seja institucional ou seja da vida pública mesmo. Voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em São José da Laje, Alagoas, o Rio de Novo, Marana, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube.
Twitter, Face e Instagram. Momento CAP. As advogadas e os advogados pernambucanos têm acesso a um plano odontológico exclusivo oferecido pela CAAP. A Caixa de Assistência garante a gratuidade do plano por 1 ano e, após esse período, é cobrada uma pequena taxa mensal pelo benefício. Em 2021, disponibilizamos uma unidade móvel que vai circular em todo o estado realizando procedimentos odontológicos. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Ouça agora a mensagem do ex-prefeito Isaías Regis. Neste momento de confraternização pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero desejar a todos os garanhuenses e às pessoas do Agreste Meridional um Feliz Natal. Um Feliz Natal desejado com carinho, com amor a todos vocês. Um abraço a todos e que nós sejamos felizes. A Metal Mecânica Joás é referência em serviços de torno e fresa, além de realizar manutenções em máquinas agrícolas, bombas d'água, forrageiras e ensiladeiras. A Metal Mecânica Joás também fabrica peças sob encomenda, de acordo com sua necessidade. O lugar certo para manutenção e criação no segmento de usinagem, serralharia e caldeiraria é na Metal Mecânica Joás, Rua Pero Vaz de Caminha, bairro Aloísio Pinto, em Garanhuns, às margens da BR-424, ou ligue DDD 87 99992 6561. Mais de 30 anos de excelência em metal mecânica. Acto poder, acto poder. Matheus Fernandes. 12h24, estamos de volta hoje, na terça-feira, dia 21 de dezembro, trazendo aqui a Amandinha Vitória. Amanda Vitória, ela que está se formando em Direito. Está em qual período, Amandinha? Eu tô indo pro 7º agora. Está indo para o 7º período. E ela que está à frente na cadeira da Diretoria Nacional da UJL, da União Juventude e Liberdade. E também ela participa do Lula, tá? Que é uma participação das mulheres também, de viés liberal, que estudam a participação da mulher na política ou nos cargos de poder, de maneira geral. Mas eu quero saber um pouco mais para trás. Você também agora tem um cargo no SFL, no Students for Liberty. Sim, eu tô... Trabalha para o SFL, né? Tô trabalhando no SFL agora, na parte de desenvolvimento. Tamo aí. Minha amiga, ela é engajada. Eu quero saber um pouquinho, Amandinha, como foi que surgiu, se foi natural, se alguém te estimulou, se você teve algum ponto de referência. Foi seu pai que disse que não, então você só por pirraça fez? Como é que foi isso? Me conta um pouco. Então, desde pequenininha eu sempre acompanhei política. Sempre acompanhei política municipal, né? Porque em Lajedo, eu passei boa parte da minha infância em Lajedo até os meus 9, 10 anos de idade, e eu morei por lá. E meu pai foi vereador 2 mandatos, então acompanhei parte da trajetória política dele. Tudo bem que o primeiro mandato foi anterior ao meu nascimento, mas aí... Logo depois, eu já estava ali no meio, querendo ou não. Então, eu cresci vendo comício, cresci vendo passeata, cresci vendo discurso, cresci ouvindo muito também as pessoas elogiando o meu pai, elogiando o mandato do meu pai, elogiando o que meu pai tinha feito pela cidade. Então, acho que foi o meio que me criou para eu ser assim, só que... boa parte da minha adolescência isso passou um pouco escondido, né? Eu nunca fui ativa na adolescência até que eu fui para o IF, para o Instituto Federal de Pernambuco. Eu sou técnica em meio ambiente pelo IF e lá eu tive a oportunidade de ter acesso à política acadêmica, política universitária. Não digo universitária porque quando eu entrei no IF ainda não tinha curso superior por lá, só tinha o técnico e o médio técnico. Mas já existia uma movimentação política no IF, e só que a movimentação política que a gente tinha no IF
hegemônica, né? A gente só via basicamente um lado atuando, que era o lado do pessoal da União da Juventude Socialista, que é a juventude do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. E eu, dentro do meio universitário, eu nunca tive acesso a um contraponto. Até que em 2016, se não me engano, 2016, acho que sim, Temer propôs a PEC do teto de gastos, que foi a PEC 55, a proposta de emenda constitucional. E houve um bafafá muito grande em cima da PEC, porque começaram a haver ocupações em escolas e universidades ao redor de todo o Brasil contra essa PEC do teto de gastos, sob alegações de que vai congelar os gastos públicos do governo por 20 anos, vai sucatear a educação, saúde, segurança, tal, tudo mais. E era só isso que eu ouvia na mídia, até que um belo dia eu li a PEC, eu peguei a PEC para ler, 7 páginas só, tranquilo de ler, linguagem extremamente fácil também, e eu me dei conta de que era nada mais, nada menos que uma política pública do governo Temer que estava colocando um limite nos gastos, porque o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Eu sempre aprendi durante toda a minha vida que se você gasta para além do que você tem, você quebra. E com o Estado não vai ser diferente. Se a gente arrecada um tanto e a gente gasta mais do que esse tanto, a gente vai fazer uma Só dívida, que tem um problema, né, uma Maninho? dívida Quando pública. o Estado quebra, ele cobra da gente. Pois é, exatamente. Quando o Estado quebra, quem paga pela conta é a população. Então, os impostos ficam mais caros, os tributos ficam mais caros, a dívida pública aumenta, a inflação aumenta por consequência. Então, assim, é extremamente defasado para a população brasileira que o Estado quebrasse. E a PEC do teto de gastos, ela veio justamente para evitar que isso acontecesse durante os próximos 20 anos, que os gastos públicos do governo não podiam exceder uma determinada quantia, porque senão a gente ia entrar em uma bomba aí. E aí, a partir desse momento no IF, você estabeleceu um contraponto para tentar explicar alguma coisa no sentido da PEC. E aí? Na verdade, não. Só na PEC, fazendo um adendo aqui, que foi um pernambucano que pautou lá atrás ela, para ela reforçar, o Joaquim Francisco, ex-governador, à época pelo PSDB lá na Câmara Federal, ele pautou a lei de responsabilidade fiscal, que basicamente nunca foi respeitada, né? Então a PEC do teto veio para reforçar essa lei e poder evitar os danos que a Amandinha citou. E política de responsabilidade habilidade. fiscal também é um princípio liberal, né? Você ter responsabilidade para com o dinheiro do contribuinte, afinal é o contribuinte que sustenta o Estado. Mas, na verdade, eu não apresentei o contraponto de cara. Eu fui procurar na internet quem era que estava pensando igual a mim, porque até então eu não estava vendo ninguém que pensasse como eu pensava. Não, o teto de gastos ele é necessário. A gente estabelecer isso daqui é necessário para evitar que o Estado quebre. E aí eu achei, nas minhas pesquisas do YouTube, um rapaz chamado Mamãe Falei, Arthur Duval, que é precursor aí do Movimento Brasil Livre, e a partir disso eu vi que os meus princípios estavam mais alinhados com os do viés liberal e do liberalismo em si. E aí, a partir disso, eu comecei a minha trajetória política de militância em 2016 no Movimento Brasil Livre, ficando lá até 2018, comecei de 2019, foi quando eu me despedi aí do MBL, e já de cara já entrei no Lola, já fui me engajando também na faculdade. Eu me formei no IF como técnica em meio ambiente em 2017. Lola é Ladies of Liberty Alliance. Mas assim, a sigla em português é Liga Organizada das Liberais Associadas, é o Lola. E eu saí, né, do MBL no final de 2018 e já em janeiro de 2019 fui convidada pela minha querida, grande amiga e irmã, Tatiele Salustiano. Tati, um abraço grande pra ela. Tati. Ela é minha irmã, ela sabe. E fui convidada por ela já fazia parte do Lola, fui convidada por ela a fazer parte, e eu que não consigo ficar longe de política, aceitei o convite, estou lá até hoje também. Atualmente eu estou como líder de Pernambuco, por mais aí alguns dias, porque já eu vou entregar meu mandato, entre aspas, agora que eu estou no SFL, estou trabalhando na parte de desenvolvimento no SFL, para não ficar sobrecarregada e também para dar a chance de outra menina poder estar à frente de Pernambuco aí, formar lideranças femininas liberais. Olha aí. E ela contou uma parte, né? Só que ela
montou um grupinho que tomou tamanho nacional, que é a União da Juventude e Liberdade, que pretende, pelo menos na última eleição tentou, mas Não teve eleição. a UNE não fez eleição, né? Foi indicação. Pois é. Sob a desculpa da pandemia. Isso. Só que as eleições podiam ter sido feitas online, como estava acontecendo em DCEs ideais ao redor de todo o Brasil. Sim. E como foi que surgiu essa ideia da UJL, para ficar mais simples, né? Inicialmente, União Juventude Livre, União da Juventude Livre, mas problemas... Tivemos alguns problemas CNPJ, institucionais com esse né? nome, exato, Isso. já tinham registrado marca com esse nome, então a gente teve que mudar aí no meio do caminho. Só mudou para o Liberdade, no caso, né? Isso, União Juventude e Liberdade. Agora somos União Juventude e Liberdade, já estamos aí com o processo de registro de marca, Que é CNPJ. suprapartidário, inclusive, para além de um espectro ideológico, tá? Lá tem social-democrata, lá tem liberal de esquerda, liberal de centro, liberal de direita, tem tudo que é a fauna política tá toda por ali. Se você está cansado de como a União Nacional dos Estudantes opera, o JL é seu lugar. Como foi que surgiu essa ideia? Eu vou mandar um abraço aqui para George Bastos, grande George tá em Bastos. São Paulo. Vou citá-lo nessa história. Eu já chamei ele aqui também. Ele que é torcedor do Náutico, fanático, é o único defeito dele, mas o resto ele é um grande Maior amigo. qualidade. Olha, o doutor Jorge Welles fez mais um registro aqui. Eu fui incompetente como doutrinador, eu de esquerda e minha filha o oposto. Pois é. Eu acho que eu vejo a Amandinha hoje muito mais ao centro, né? Acho que talvez quando ela pegou as pautas mais do MBL, talvez naquele momento representasse mais a direita. Mas a direita do Brasil foi tão longe em algumas coisas que a gente ficou meio que pelo centro ali. Foi. Né? A gente tá. Hoje em dia, se você se diz liberal, você está mais ao centro do espectro ideológico. Embora eu ache essa dicotomia de direita e esquerda extremamente ultrapassada. É verdade. 1800 e lá vai pedrinha, né? Na Revolução Francesa, né? Pode falar. Né? Enfim, surgiu União Juventude e Liberdade surgiu de uma conversa de sofá na casa de Tatiele Salustiano. Após as eleições, sempre Tati sempre tem que estar envolvido. Após as eleições do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Católica de Pernambuco, que foi foi uma eleição extremamente acalorada, porque caso a Leão do Norte, que era a nossa chapa, tivesse sido eleita, seria a primeira chapa liberal a ocupar um DCE pernambucano. E a gente teve uma votação muito expressiva, saímos derrotados, como sempre. É muito difícil uma pessoa de espectro ideológico liberal conseguir ocupar espaços estudantis, ainda mais porque, como eu já disse anteriormente, é um espaço muito hegemônico, é um espaço que só tem ideias só tem lugar para ideias de um espectro ideológico. Mas, enfim, a União Juventude e Liberdade, a ideia da União Juventude e Liberdade surgiu de uma conversa de sofá após as eleições, numa madrugada de novembro de 2018, e a gente estava lá, eu, Jorge Bastos... Quanto tempo já faz que ela está engajada, né? Estamos em 2021, viu? Pois é. Estávamos eu, Tatiele Salustiano, Jorge Bastos e José Vitor, também lá de Recife, todos nós de Recife, tendo uma conversa despretensiosa sobre o que a gente poderia ter feito para que o quadro fosse melhor nas eleições do DCE. E aí George se levantou do sofá e disse, ao invés da gente querer fazer uma uni paralela, a União Nacional dos Estudantes é uma entidade que representa os estudantes, todos os estudantes universitários a nível nacional. Para quem não conhece, tem muitos estudantes que não conhecem, inclusive. Pois é, exatamente. Por isso que a gente está querendo ocupar. Mas, enfim, me perdi. Vocês estavam lá e Jorge, espera aí, vamos resolver essa... Isso. Na época, a gente ainda estava no Movimento Brasil Livre, ainda estava militando pelo MBL, e existia o projeto do MBL estudantil, né? Que o MBL estudantil ele surgiu na intenção de fazer um contraponto à Uni, de fazer uma Uni paralela, só que uma Uni liberal, entende? Só que a gente viu que a Uni tem mais de 30 anos de história, tem toda uma máquina pública por trás e, enfim, ia ser completamente inviável com os recursos que a gente tinha construir uma Uni do zero. E aí George levantou do sofá e disse, ao invés da gente querer construir uma Uni paralela, por que a gente não funda uma força política para entrar na Uni? A gente reconhece a legitimidade da Uni, mas a gente funda uma força política... Que dispute, né? Exatamente, que dispute e que apresente um contraditório. Eu comprei a ideia na hora, só que o problema é que os recursos que a gente tinha eram basicamente R$150 em caixa que tinham sobrado das eleições do DCE. Estudante, meu amigo,
Estudante. E as pessoas que a gente conhecia eram só aqui de Pernambuco e eram Estudante coisa contando de... moeda para tirar xerox. Exatamente. Era uma coisa de 10, 15 gatos pingados, então não tinha como a gente fundar um movimento que tivesse, por exemplo, o tamanho, né, e a profundidade de um OJS, por exemplo. E A aí, juventude socialista, né? pois é. E aí era isso que a gente queria fazer. A gente queria fazer uma força política que fosse nos moldes da OJS, sendo que para apresentar um contraponto a essa hegemonia universitária. E aí eu comprei a ideia na hora, só que a gente não tinha recurso nenhum. E aí isso foi no final de 2018. No ano de 2019 a gente ficou no limbo, não maturou essa ideia mais, não falou mais sobre isso. Mas no começo de 2020, um pouco antes da pandemia, surgiu a oportunidade de a gente entrar no Students for Liberty, que é a organização que eu faço parte. Estudantes pela Liberdade. Isso, Estudantes pela Liberdade, antigo Estudantes pela Liberdade e hoje Students for Liberty Brasil, mas a tradução literal é Estudantes pela Liberdade. E a gente viu a oportunidade de entrar no SFL e colocar essa ideia para frente. E aí Jojó é George, eu chamo carinhosamente de Jojó. Jojó me mandou uma mensagem e disse assim, ó, tu lembra daquela ideia que a gente teve lá em 2018, aí eu, daquela força política? Aí ele, sim. Surgiu a oportunidade da gente colocar isso para frente dentro do SFL, porque eles estão com uma competição chamada Liberty Lab, que a gente pode submeter o nosso projeto e o melhor projeto vai ganhar R$ 7.500 para começar. Eu disse, tô dentro. Já é. E aí a gente entrou no SFL, viramos coordenadores do SFL, conseguimos uma rede absurda de apoiadores para essa ideia, uma ideia completamente de jirico, mas inclusive eu queria agradecer a todo mundo que está me ouvindo, eu tenho certeza que estão me ouvindo, que eu mandei o link da Rádio Marana FM nos grupos da UJL, e agradecer ao pessoal que estava lá. A gente costuma dizer que é a galera que estava lá quando tudo era mato. Marco Maciel está ouvindo. Grande abraço, Marco, nosso líder da UJL aqui em Pernambuco. E basicamente foi isso, a gente entrou no SFL, viu a oportunidade de fazer o projeto crescer, conheceu pessoas de todo o Brasil, conheceu gente do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, e conseguiu colocar essa ideia para frente, finalmente. Já? Estamos em todos os estados da federação, incluindo o Distrito Federal. É, meu amigo, é história, viu? Olha, uma das coisas que eu achei muito interessante, e os políticos profissionais ouçam, a gente está de frente de uma menina proeminente, porque ela, junto com o George, eles conseguiram trazer grupos, como ela falou aqui, para ganhar campo no Brasil, meu amigo. Tem que trazer grupo de tudo que é lado, de pensamentos muito diferentes, às vezes, do seu, mas com uma habilidade política de concentrar esse pessoal em uma mesma vertente ali, para uma mesma bandeira, que me surpreendeu muito, porque, de fato, eu lembro quando estava nas tratativas, acompanhei, pela nossa amizade, né, acompanhei um pouco de perto, um olhar mais privilegiado, de ver eles negociarem com outros grupos que já existiam e unificar esses grupos. É como se ela estivesse unificando a Grécia, tá? O pai dela, que gosta muito da filosofia, ela conseguiu fazer o impériozinho dela ali naquele momento. Eu acho que é a mania de Esparta, viu? Porque ela é guerreira e determinada. Ela conquistou vários pequenos reinos e conquistou pela proposta. Não foi pela força ou pela ameaça ou pelo poderio econômico, que nem existia, né? Eles ainda iam disputar o projeto e eles conseguiram agregar. E assim, quando você consegue agregar pessoas pensando diferentes, mas por um mesmo propósito, eu acho que é de invejar. Os políticos profissionais devem estar sempre muito de olho, né? Tem muito a aprender com a maninha, viu? Meu Deus do céu, que responsabilidade. E depois desse comentário aí do Matheus, perfeito, que a maninha realmente deu aula aí. Deu aula. Quem quiser, observe e aprenda. E ela vai contar para nós se ganharam também, mas depois dos intervalos. 12h40. 12h40 a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Quarto Poder. Marano, a superpotência de Pernambuco. 102,3. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações?
Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Momento CAP. Advogado e advogada, cadastre-se no programa Anuidade Zero. Você pode aproveitar as ofertas dos nossos parceiros, acumular pontos que podem ser convertidos em descontos e até zerar o valor da sua anuidade na OAB Pernambuco no ano seguinte. Já são mais de 100 parceiros virtuais e presenciais em todo o Brasil. Restaurantes, lojas e serviços em educação, saúde e muitos outros. É fácil, rápido e seguro. Consulte o regulamento pelo site anuidadezero.oab.org.br. Ouça agora a mensagem do ex-prefeito Isaías Regis. Neste momento de confraternização, pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero desejar a todos os garanhuenses e às pessoas do Agreste Meridional um Feliz Natal. Um Feliz Natal desejado com carinho, com amor a todos vocês. Um abraço a todos e que nós sejamos felizes. É isso, meus amigos. Voltamos 12h43. Aproveitar para agradecer você que está nos acompanhando aí, acompanhando o Quarto Poder, seu programa preferido aqui da Rádio Marana, não é isso, Matheus? Porque quem acompanha a gente também é viciado em política. E agora a gente vai tratar um pouquinho mais da UJL, né, Matheus? Você tinha feito uma pergunta, eu peço que você retome, por favor. Sim, só momentos dos abraços, tá? Se a Amandinha quiser mandar também. Eu vou mandar um aqui para o Marcelo Jorge, está nos ouvindo também, diz que a Amandinha, meu amigo, não tem quem segure, que o mundo político a aguarda ansiosamente. Mandar um abraço aqui para o vereador Gersinho Filho e para o vereador Matheus Martins, que estão sempre ligados aqui no programa. E eu quero aproveitar e mandar também um abraço para o Luizinho, né? Que Luizinho Rodan. O gabinete dele está sempre conectado lá, assistindo a gente, escutando da melhor forma. A gente agradece essa audiência. Nosso irmão, né? Ali é nosso irmão. Olha, mandar também falar aqui, não dar um abraço para Fernando Holanda, e ontem o Gersinho Filho estava fazendo uma coisa que eu acho muito louvável, tá? É só falando aqui de passagem, o Fernando tem na família dele a empresa Padre Cícero, né? De ônibus, e junto com o Gersinho, o pessoal deles, eles pegaram as senhorinhas do Abrigo São Vicente, colocaram em um ônibus e foram dar uma volta com elas pela cidade para mostrar a magia do Natal, tá? Às vezes o pessoal talvez acaba se esquecendo, né, do pessoal que precisa de um pouco de atenção. As senhorinhas ali estão sempre precisando de melhorias naquele ambiente, e assim, acho que encher o coração delas de alegria nesse momento é uma atitude muito louvável. Eu fico muito feliz. Parabéns, Gessinho, parabéns, Fernando. De fato, me tocou muito quando eu vi ontem. Eu faço questão também de ressaltar aqui. Deixa eu só retomar minha pergunta, tá? Como é que a Amandinha, deixa eu pensar como é que eu posso... Se ela conseguiu vencer, né, Matheus? Ela conseguiu vencer, mas como é que ela está vendo também o futuro pós-vitória, né, da UJL, nesse momento agora, como é que se encontra a UJL agora? A UJL tem... Como foi o tamanho dessa vitória? Que foi esmagadora, que eu gosto da vitória forte. Foi realmente esmagadora e me surpreendeu, porque a gente não estava... Não dava por certo. Não estava prevendo que tivesse a dimensão que tomou. Não estava. Pareceu uma bomba nuclear, né? Demais. E assim, muito rápido, e a gente conseguiu atrair olhares de muitas figuras políticas ilustres de forma rápida também. E isso, inclusive, me surpreende, porque... eu não acreditava, eu junto dos meus companheiros, eu não acreditava que a gente fosse capaz, a gente ali de uma conversa de sofá com 4 pessoas, a gente fosse capaz de fundar uma força política que tem cerca de 1.600 membros e apoiadores ao redor de todo o Brasil, está em todos os estados da federação. A gente recentemente aprovou o nosso estatuto, fez eleições para as lideranças estaduais, foram eleições extremamente acaloradas e difíceis no núcleo do Rio de Janeiro. Queria mandar um abraço ao pessoal do Rio de Janeiro, que, minha gente, a gente fez essa eleição e, inacreditavelmente, ambas as chapas tiveram exatamente o mesmo número de votos. Foram 112 votos contra 112 votos. Só que aí o critério de desempate era alguns votos que tinham peso 2, que estavam
previstos nas regras do Estatuto. Quem ganhou foi a chapa de oposição. Um abraço aí, Eduardo Alves, meu amigo, grande amigo, que foi o vencedor aí das eleições do Rio de Janeiro. E, enfim, pessoal, assim, é muito gratificante a gente poder estar colhendo os frutos daquilo que a gente plantou há 1 ano e meio atrás e que a gente não botava nenhum pingo de fé que fosse tomar as dimensões que tomou, as proporções Na cara e na que tomou. coragem, né? Na cara e na coragem, sem R$1 no bolso, só com a vontade e o sonho. E como é que você está vendo o futuro da UJL? Quando é que tem eleições da Uni agora? As eleições da Uni aconteceram, as eleições, entre aspas, que não teve eleição, né? mas as eleições da Uni, elas acontecem a cada 2 anos, então é uma bienal, o Congresso da Uni é uma bienal, acontece a cada 2 anos, e teve esse ano e vai ter agora em 2023, somente. E aí a gente está com as pretensões de pelo menos triplicar o número de membros e apoiadores ao redor de todo o Brasil, que é para a gente poder começar ocupando os diretórios centrais dos estudantes, os diretórios acadêmicos, os centros acadêmicos e disputando eleições nessas entidades estudantis. E a partir disso, quando a gente já tiver uma base boa, uma base bem formada, a gente parte para as eleições da UNE, da União Nacional dos Estudantes. E vale ressaltar que a UJL, ela é suprapartidária, tá? Então tem bancada Tucano, tem bancada do Novo, não sei se tem do MDB. As bancadas, as bancadas que foram formalizadas agora são chamadas de correntes. Então a gente tem corrente do Partido Novo, a corrente a corrente do PSDB, a corrente do Podemos, que é o partido agora de Sérgio Moro. A gente tem a bancada Left Lib, que é o pessoal que está aí mais à esquerda no espectro ideológico, mas também tem a corrente feminina, tem a corrente do Cidadania, tem a corrente dos libertários, dos liberais, dos conservadores, dos liberais clássicos, tem gente pra caramba. Inclusive, bom, e tem gente que participa de diversos partidos. Eu sei que ali no grupo tem gente do PP, do MDB, gente filiada a tudo que é partido nesse país, e eu sei que vocês também conversaram com os políticos de mandato, os políticos da política eleitoral, né? Convencional, né? Convencional. Sim. E como foi a recepção deles? Eu sei que vocês já falaram, inclusive, com o presidente do PSDB lá do Rio Grande do Sul, em algum momento. Já falaram com alguns políticos aqui também de Pernambuco, de São Paulo, enfim, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Como foi a recepção deles? Como é que eles olham para a política estudantil do espectro de vocês? Bom, uma coisa que foi comum em todas as reuniões com as figuras políticas e com os mandatários que a gente teve ao redor do Brasil, é que, para além deles terem ficado muito entusiasmados com a ideia da UJL, eles disseram: esse projeto é necessário. Porque pessoas de espectro liberal já conseguiram ocupar todos os espaços. A gente já conseguiu ocupar casas legislativas, já conseguiu ocupar, inclusive, cargos do governo do Poder Executivo, mas a gente ainda não tinha conseguido ocupar a União Nacional dos Estudantes, que é o âmbito universitário, o âmbito de política universitária. Então, eles viram, para além de uma ideia completamente inovadora, porque a gente é a primeira força política liberal no Brasil a querer ocupar a União Nacional dos Estudantes, e eu queria saudar aqui os colegas do PSDB, porque na eleição de 2017, a juventude do Partido Social Democrata, da social-democracia brasileira, tentou ir para o Congresso da Uni e foram muito mal recebidos, inclusive. Teve uma menina que, inclusive, teve o braço quebrado, então foi bem punk. Teve briga, teve pancadaria, teve bastante coisa assim. Política e juventude é difícil. Pois é muito difícil. E, assim, eles deram um pontapé inicial, né, para que houvesse um contraponto, e aí a gente quis replicar o sonho deles. Inclusive, parte dessas pessoas estão na UJL hoje, estão compondo a UJL. Pessoas que fizeram parte de toda essa confusão da juventude do PSDB querer ir para a Uni, e foram com poucas pessoas em comparação ao que já se tinha por lá, né. E me perdi de novo. Não, você estava falando sobre como é que tem um grupo seleto, né, diverso dentro da UJL. Isso, e tu fez a pergunta sobre a recepção, né, dos mandatários. Eles disseram que era um projeto inovador e um projeto necessário. E como eu pontuei, a gente foi a primeira força política de viés liberal a querer ocupar a União Nacional dos Estudantes. E isso, assim, é um marco, eu acho que na história do movimento liberal, porque o trabalho que a gente quer desempenhar é inédito, né? E, assim, as nossas principais pautas, a gente quer muito chegar a ter uma cadeira na Uni, ter, quem sabe, um dia uma diretoria ou até uma presidência. Mas as nossas principais pautas, primeiro,
quebrar o monopólio das carteirinhas de estudante e também saber para onde que está indo o dinheiro das carteirinhas de A estudante. Uni pegou 30 milhões e fez sumir, né? Pois é. E aí, 30 milhões para construir um prédio, Lucas. Cadê o prédio? Cadê o dinheiro? O prédio está lá na praia do Flamengo do Rio de Janeiro. E assim, a obra está abandonada, está parada. E foi inclusive uma doação que o governo Lula fez à União Nacional dos Estudantes. E parte do dinheiro arrecadado com as carteirinhas de estudante ia para a construção dessa obra. E assim, cadê? A gente não sabe onde está esse dinheiro. E a prestação de contas, ela é extremamente, assim... Pífia e fora da caixinha. Nenhuma, porque estava se esperando ter muito dinheiro. Olha, E eu o que sempre digo está aqui que na prestação de contas é muito de pouco. dinheiro público, a gente tem que ter o máximo de publicidade possível. Exatamente. E se tratando de dinheiro de estudante, que é sofrido, a gente sabe, todo mundo, a realidade do brasileiro e do estudante brasileiro, a gente tem que ter um cuidado a mais. Então, eu já me solidarizo com a situação aqui. E a Mandinha terror da Uni, né? A Uni deveria... Tá provocando muita guerra lá, mano? Rapaz, a gente dialoga bem até com as outras forças políticas. Inclusive, a gente chegou a dialogar antes do início do Congresso da Uni com Iago Montalvão, que era o ex-presidente, é o atual ex-presidente, a atual presidente agora é Bruna Brelas, que está aí à frente da União Nacional dos Estudantes a nível Brasil. A gente chegou a conversar com ele e ele, inclusive, nos parabenizou, porque ele disse assim, nossa, para a gente mostrar que a Uni ela é democrática, não é, mas ele disse, para a gente mostrar que a Uni ela é democrática, a gente precisaria ter vocês aqui, realmente, porque... Ninguém nunca teve coragem de chegar nesse ambiente, sabendo que é um ambiente hegemônico, sabendo que a gente ia tomar bastante paulada, sabendo que a gente ia sofrer bastante nesse meio, a gente ainda assim pôs a cara a tapa. Então, o próprio presidente da União Nacional dos Estudantes, à época, ele parabenizou a nossa força de vontade. E, assim, a gente reconhece a legitimidade da Uni. A Uni, ela é uma entidade legítima. Ela representa alguém ali. Né? Exatamente. Só que o trabalho que ela vem desempenhando nos últimos 30 anos não é um trabalho representativo. E a gente precisa do trabalho representativo para os estudantes de universidade. Quer dizer, poxa, tem gente que entra na faculdade e sai sem nem saber o que é a Uni, sem nem saber do que se trata a Uni, sem nem saber que é a Uni que emite as carteirinhas de estudante, por exemplo. Quais são os benefícios que a Uni pode trazer para a comunidade estudantil? E a Uni tem uma máquina gigantesca e tem um potencial gigantesco. Só que precisa de força de vontade das forças políticas que ocupam a Uni de querer fazer alguma coisa pelos estudantes. E é uma coisa que a gente não vê e que a gente quer mudar. É importante. E, inclusive, essa semana eu vou receber o reitor, na quinta-feira, o reitor Pedro Falcão, reitor da UPE, vai estar aqui conosco. Eu vou perguntar alguma coisa dele também sobre política estudantil, se tem espaço para o pessoal começar a disputar por onde ele trabalha. Acredito que sim, Pedro é um cara muito tranquilo. Tem gente da UJL na Universidade de Pernambuco. Olha aí. Inclusive, eu queria mandar um abraço aqui para Breno Costa, que é da UJL e é acadêmico de medicina aqui na Universidade de Pernambuco. Um beijo, Breno. Com certeza. E falando de transparência, ó, eu recebi aqui, ó. A Uni talvez buscasse um bom exemplo, né? A prefeita Raquel Lira, eu recebi aqui, falando sobre transparência, ela foi eleita em primeiro lugar Transparência de Pernambuco. A fonte é o Tribunal de Contas no ano de 2020, dos municípios acima de 100 mil habitantes. Ela que, se fosse da UJL, seria da bancada tucana, né? Sim. Amandinha, agora falando, a gente já está chegando na reta final, eu quero falar um pouco do olhar que a UJL tem, depois do seu olhar pessoal, sobre a política do nosso estado e política nacional, que ano que vem a gente se avizinha já às eleições, e quero que você deixe suas linhas e considerações finais também, e o Feliz Ano Novo e o Feliz Natal da UJL, né? Sim. Mas como é que a UJL vê, por exemplo, as eleições presidenciais e como é que vocês também vê as eleições estaduais? Bom, as eleições presidenciais dão um ótimo livro, inclusive, a trajetória política que a gente percorreu, que o Brasil percorreu nos últimos anos, porque a gente, desde 2018, tem vivido uma polarização absurda. É Bolsonaro contra o PT e pronto, e acabou. E parece que política nacional não é nada para além disso. Só que a gente sabe que não é verdade. Que, por exemplo, no Congresso Nacional, para a gente poder conseguir negociar que algum projeto de lei passe, a gente tem que sentar à mesa e apertar a mão de pessoas que discordam da gente. E a gente tem que saber dialogar com todo mundo.
democracia se faz com discordância. Imagina que chato o mundo seria se todo mundo pensasse igual. Não dá. E assim, é graças à discordância que a gente conseguiu que o mundo avançasse tanto, né? Que a ciência avançasse tanto, que a política avançasse tanto, que a tecnologia avançasse tanto. Porque sem contraponto, sem contraditório, nada se faz nessa vida. Então, inclusive pensar, né? Porque quando a gente vai formar os nossos próprios conceitos e convicções, a gente tem que pensar um contraditório de nós mesmos o tempo todo. Então, e só o JL faz bem, né? Internamente tem muita gente que eu sou pensa suspeita para falar, mas eu digo que a UJL desempenha esse papel de forma excepcional, porque a gente consegue dialogar com todas as esferas políticas, em qualquer tipo de ambiente. Claro, a gente sempre vai ter uma posição muito firme em relação aos nossos ideais e aos nossos princípios, que são princípios de liberdade social, de liberdade econômica, e isso a gente não abre mão. Só que a gente consegue manter um diálogo muito bom, porque política se faz de forma pacífica. Política não se faz atacando a integridade de ninguém, nem atacando a família de ninguém. É sobre projetos, não é sobre pessoas. Exatamente, né? É sobre ideias. Ideias, somente ideias, podem iluminar a escuridão, já dizia Ludwig von Mises. E, assim, o cenário político brasileiro hoje está muito polarizado. Muito. Só que a gente precisa fazer com que a população entenda que política nacional está para além de Lula e Bolsonaro, está para além de PT e Bolsonaro, está para além de direita e esquerda, que entre o preto e o branco existem vários tons de cinza. E para se fazer política de forma democrática, a gente tem que saber dialogar com todos esses espectros, para poder construir ideias que satisfaçam melhor a população, entende? E sobre a política estadual, eu acho que a gente está vivendo aí vários anos de governo do PSB e da família Arraes / Câmara, e, enfim, Campos. E, assim, eu acho que é importante a gente estabelecer algo diferente aqui em Pernambuco, sabe? E, enfim, queria mandar um abraço aqui, caso ela esteja ouvindo, queria mandar um abraço para Raquel Lira, que eu sou uma grande admiradora do mandato que ela desenvolveu em Caruaru. E, assim, a votação que ela teve nas últimas eleições, acho que expressam bem o que a população de Caruaru sente pelo trabalho que ela prestou e pelo serviço que ela realizou. Como líder também de grupos femininos, como é o Lola, acho que talvez seja muito importante observar, por exemplo, pessoas como Ingrid Zanella. Eu, inclusive, já deixo Raquel. aqui o meu convite, caso Raquel Lira queira ser uma das mandatárias do Lula, nós estamos abertas a esse diálogo. Porque a gente vê, né, os espaços que as mulheres ocupam são cada vez mais altos, né, e elas têm que ocupar mesmo, né, assim, as pesquisas mostram, inclusive, que lugares na pandemia que foram governados por mulheres tiveram melhor desempenho. Então, assim, sim, talvez seja a oportunidade de Pernambuco pensar diferente, né, de uma maneira diferente, sem precisar macular ninguém. As políticas públicas a gente observa com o resultado delas, né, então exatamente. Raquel tem desempenhado de maneira muito hábil. E é necessário fomentar a presença da figura feminina na política, porque é algo que a gente vê que está muito deficitário, né? Quando a gente fala de política... E o teu futuro? Rapaz, que pergunta. JW, vai deixar a JW. Jorge acabou de colocar a mão no coração. Eu não vou nem falar nada para ele não infartar, coitado. Mas, enfim, voltando aí ao ponto da participação feminina, precisa ter mulher na política. Vamos dar um cheiro aqui para Ieda. Ieda maravilhosa, um beijo para você. O amor de Toninho, a gente que sempre está com ela que é co-presidente da co-presidente da faz política com vontade também. Então, assim, a gente fica muito feliz. Guerreira. De ver você sendo um exemplo tão jovem, tão engajada, tão inteligente. Minha gente. Tirando suspiros de muita gente que pensa, rapaz, essa menina vem que nem um furacão para a política. E o futuro político a Deus pertence, seu futuro a Deus pertence, mas amém. As pessoas lhe olham com um olhar de esperança também, viu? Saiba disso. Fico muito feliz. E a gente sabe, não é porque a gente é amigo do seu pai, mas que ele morre de orgulho por você. E que, eu tenho orgulho de ser filha dele, ele sabe. E que as pessoas também lhe olham diferente, também por conta dele, a responsabilidade que ele carrega sobre os ombros dele e o seu sobrenome, né? Quando a gente estava... acho que quando a gente passeia, faz qualquer coisa, a gente encontra a Amandinha em algum lugar,
acho que a gente estava na frente da OAB outra vez, e o pessoal conversando e tal. Quem é a Galeguinha? Disse, é a filha de Jorge Wellington. Tudo muda. Tudo Pois muda. é, o peso que o nome de papai tem é coisa de doido. A gente estava na recepção da questão da OAB, da abertura, né? E a Amanda me chamou, e a gente estava cobrindo como imprensa lá e tal, participando, e ela me chamou, e quando chamou, aí todo mundo, é incrível, todo mundo pergunta, quem é? Aí quando se fala, meu amigo, abre o sol, assim. Oh, meu Deus, minha gente. É uma responsabilidade grande ser filho desse É uma homem, né? responsabilidade imensa, imensa. Amandinha, só tenho a agradecer e pedir para você deixar as suas considerações finais. Ô, pessoal, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu estou extremamente lisonjeada em estar aqui com vocês. A gente que já é amigo, já tem um tempão já, né? E já está se acompanhando aí na trajetória política há um tempo. Para além da trajetória política também, vocês são meus amigos pessoais, vocês moram no meu coração de graça, vocês sabem disso. E eu estou muito feliz em ter participado disso aqui, ter trazido um pouco da minha trajetória, das minhas ideias e incentivar também. Eu tenho 22 anos, quer dizer, eu sou muito nova e eu estou na política e a gente tem uma rede de apoio. Basta a gente saber onde procurar, sabe? Queria dizer aqui a todos os jovens que têm afinidade com as minhas ideias, que quiserem militar na esfera política dentro da sua cidade, da sua comunidade e do seu estado, até do Brasil mesmo, a OJL, ela dá essa oportunidade. Como é que faz, cara? Vai lá no Instagram, @UJLiberdade, e lá tem um link na bio, é o Linktree, aí no Linktree você vai ter o linkzinho para o forms de inscrição para você ser membro da OJL. É rapidinho, em 5 minutos você faz e você vai ser direcionado para o grupo aberto, que é o grupo de seleção. Você dá um oi, fala de onde você está falando. O meu estado é Santa Catarina, meu estado é o Pará. E aí o líder do seu estado vai te chamar no privado e vai te colocar nos grupos. É fácil, rápido e, enfim, basta querer. E no Lola, como é que faz também? Para as meninas que querem ter mais proximidade? O Lola, as meninas que quiserem se associar também podem se inscrever através de um forma de inscrição que está no link da bio do Lola. Deixa eu só me lembrar aqui o arroba do Instagram. Se eu não me engano, é Somos Lola Brasil, @Somos Lola Brasil. É muito importante, né, que a participação... Isso mesmo, @Somos Lola Brasil. Aí tem o Linktree aqui do Lola na bio do Instagram, e você pode, tem a parte de associe-se aqui, você pode estar preenchendo formas de inscrição para você se tornar uma mandatária Lola. Lembrando que é só para mulheres e meninas, tá? Meninas não estão convidados. Isso, não podem fazer parte do Lola, porque é uma organização feminina. O JL pode tudo. Não, o JL pode tudo. É isso. Seu recado final de Feliz Ano Novo, de Natal, como instituição e como Amandinha também. Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, feliz Ano Novo também, que o ano 2022 seja próspero para todos e nos traga muita saúde, muita alegria, muita felicidade, e também nos traga muita política, porque política é bom e política se faz de forma boa. E o beijo do papai. Um beijo pro meu papai lindo que está me ouvindo. Olha isso, 1h04 a gente vai encerrando aqui. Matheus, muito obrigado. Tony, muito obrigado. Amanda, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai ficando aqui. Tivemos hoje com a Amanda Vitória, líder nacional da União da Juventude e Liberdade. E é isso, né, Matheus? Mais tarde tá no YouTube, aí para quem perdeu alguma parte, vai acompanhar a Amandinha. Tá no Spotify também, né? Na plataforma digitais. Deezer acho que leva 24 horas para subir, mas quando sobe no Spotify já fica... A gente está trabalhando para ser onipresente. Em qualquer lugar a gente vai... Aí tem mais outras plataformas de podcast, tá? É só você procurar lá. Em todas nós estamos, em todas. São umas 5. Lucas, prazer sempre. Valeu, meu irmão. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Em Jurema, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. No bairro do Magano, a temperatura é de 28 graus. O Boticário, com lojas em Garanhuns, Lagedo e Bom Conselho, informa o prefixo desta emissora. ZYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM Estéreo. Estéreo, Garanhuns.